Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma segunda-feira, com um cafezinho aqui comigo. Então, hoje nós vamos falar sobre profissionalismo. Profissionalismo, já deixando bem específico que é no direcionamento da profissão. Por que eu venho falar sobre profissionalismo? Porque existe diferença entre trabalho e profissão. Existe diferença com eu trabalho com cabelo ou eu trabalho fazendo cabelo e ser realmente profissional. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira e terapeuta capilar. Todas as segundas-feiras eu tô por aqui dando uma pincelada aí nesta profissão. Gosto muito de falar para escovista, principalmente para aquela pessoa que ela quer se especializar em escovas capilares. Desde que eu entendi que quando se torna um especialista em escovas capilares, nós podemos abranger toda uma profissão de beleza, que é a profissão cabeleireiro. Então, eu foco muito nesta base, né? Pincelo muito, bato muito nessa tecla de que a pessoa que quer trabalhar para a área da beleza, que quer ser um escovista, que quer ser um cabeleireiro, se ela aprofundar nesta área da escova capilar, então essa pessoa ela vai ter, vamos dizer assim, uma mega super oportunidade de transformar a sua vida dentro da área da beleza, dentro da profissão cabeleireiro. E falando um pouquinho hoje sobre profissionalismo, justamente por isso. A palavra profissionalismo, ela vem de uma palavra primária de profissão. E o que é ser profissional? Então nós temos profissão, profissional e profissionalismo. E o que é ter uma profissão? É ter conhecimento em uma determinada área. É ter conhecimento de base, conhecimento estratégico, é entender desse assunto e através da profissão, então somos profissionais e através de termos uma profissão, sermos profissional, alcançamos então o profissionalismo, que é a competência daquilo que você faz, a competência daquilo qual você escolheu para seguir na sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque existem muitas pessoas que trabalham com cabelo, mas não são profissional. Existe uma diferença entre trabalhar. Trabalhar é exercer aquela, vamos dizer, aquela função. Muitas vezes é trabalhado sobre o comando de uma outra pessoa. Ela desempenha alguma coisa relativo àquilo, mas ela não é profissional. Profissional é aquele que tem o conhecimento geral da situação, ele tem o conhecimento geral daquilo que ele se propôs a ser. A profissão, ela exige conhecimento, exige formação, ela é muito mais abrangente. E hoje em dia, falar sobre profissionalismo, hoje em dia complicou um pouco, porque antigamente, há um tempo atrás, profissionalismo era simplesmente ter essa formação, era estudar, era ter esclarecimento, era ter competência, era ter habilidade em uma área específica. No nosso caso, é sobre escovas capilares. No nosso caso, é ter esse conhecimento, essa competência, essa habilidade em escovas capilares. Porém, hoje, o profissionalismo, ele se tornou assim muito abrangente, demais da conta. Hoje em dia, ser profissional, hoje em dia falar sobre profissionalismo, ter profissionalismo, exige muitos outros elementos, como por exemplo, o seu posicionamento diante do mercado, como por exemplo, você entender de marketing, estratégias de venda. Então,
Antigamente, há um tempo atrás, nós nos formávamos, né? Escolhíamos lá uma formação, fazia essa formação e íamos trabalhar na nossa formação. Hoje em dia, nós, além de termos a formação, né, agregar toda essa carga de conhecimento naquilo qual nós vamos exercer, escolher para a nossa vida, e então nós precisamos ainda abrir um espaço no mercado, nos posicionarmos, nos mantermos no mercado, diante de marketing, diante de empresas, de representantes, diante de cliente. Então, hoje em dia, falar sobre profissionalismo, né, o que é realmente ser um profissional completo? Não é mais apenas entender da sua profissão, não é mais apenas saber exercer uma técnica dentro da sua profissão. Hoje em dia, ter profissionalismo é muito mais abrangente. Precisamos ter muito mais conhecimento. À medida que o tempo for passando, isso ainda vai aumentar cada vez mais. Hoje em dia, quando fala assim, eu sou profissional, nós precisamos saber nos apresentar, nos posicionar, nós precisamos saber vender o nosso trabalho, fazer o pós-venda, nós precisamos entender de recepção, como recepcionar, como manter estratégia para manter cliente. E isso não é só na área da beleza, não é só na área do escovista. Quando eu falo profissionalismo, profissão, profissional, eu estou falando num contexto geral, né? Todas as profissões hoje em dia, elas precisam ser segmentadas dessa forma, porque senão você acaba ficando fora do mercado, senão você acaba perdendo até mesmo aquele feeling, aquela coisa boa que te fez fazer essa formação. Você acaba perdendo até o gosto pela formação. Por quê? Hoje em dia existe muita competitividade no mercado. Hoje em dia são muitos salões, são muitas farmácias. Hoje em dia todos os segmentos é muito. Então, o que tem? Competitividade no mercado. E o que você precisa entender? Lidar com essa competitividade. Você precisa se posicionar no mercado com valores, com seu conhecimento, com uma gama de conhecimentos a mais e estratégia a mais do que se tinha há algum tempo. E dito tudo isso, agora eu te pergunto, você é um profissional ou você apenas trabalha com cabelo? Como eu disse lá atrás, existe uma diferença muito grande de se trabalhar. Trabalhar é quando você exerce, né? Você exerce ali uma função. Muitas vezes você é comandado por alguém, muitas vezes alguém está te falando como você fazer aquilo ali e não dizendo que você não tenha habilidade para se fazer isso. Mas trabalhar é diferente de você saber executar, de você realmente entender de um assunto, que daí já parte para o profissionalismo. Então eu te pergunto, hoje você trabalha com cabelo? Hoje você sabe escovar um cabelo? Ou você é um profissional? Existem vários elementos específicos para você saber escovar um cabelo, para você ser um profissional. Eu fiz um lançamento no mês retrasado, em março, eu fiz um lançamento onde eu tenho um treinamento para escovista, um treinamento específico para quem quer se profissionalizar mesmo em escovas capilares. Nesse lançamento eu deixo bem explicado que é a diferença de você escovar cabelo e a diferença de você ter profissionalismo, de você ser um profissional e entender realmente aquilo que você está fazendo. Neste lançamento, eu explico muito bem essa parte. Por quê? Porque qualquer pessoa pode pegar um secador, pode pegar uma escova, deslizar no cabelo, e isso se chama escovar cabelo.
né? Então, escovar cabelo se torna uma coisa muito simples, principalmente na boca assim, de quem está iniciando a profissão, ou ainda para a pessoa que, vamos dizer, seja o próprio cliente. Então, é só uma escovinha. Essa frase ela é muito utilizada, assim, eu quero fazer uma escovinha. É só uma escovinha. E o ato de escovar cabelo, então, ele fica muito simples dentro da cabeça da pessoa quando se entende que é pegar um secador, que é pegar um equipamento de escova e é deslizar em um cabelo. E isso, né, como dito anteriormente, chama-se escovar cabelo. Porém, escovar cabelo com profissionalismo requer conhecimento, requer habilidade, requer uma série de elementos de competência. Escovar cabelo exige responsabilidade. Escovar cabelo é, na verdade, uma transformação mecânica. Falo isso, vou repetir 1 milhão de vezes. É transformar uma fibra capilar através de uma ação mecânica que é utilizado calor e umidade. E junto com esse calor, essa umidade, vem aí a competência do profissional na técnica, na habilidade, no que é preciso pôr nesse cabelo para fazer essa transformação. Então, por isso que eu te pergunto, você trabalha com cabelo ou você é um profissional? Quando eu digo isso, é porque eu sou da área há muito tempo, então tudo que eu falo é relativamente o que acontece dentro dos salões de beleza. Muitas vezes nós precisamos de auxiliares, ajudantes, né? E dentro dos salões de beleza, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, as manicures, nós temos as maquiadoras. Então, muitas vezes, essas pessoas que são manicures, são maquiadoras, elas começam a auxiliar o cabeleireiro e começa a desenvolver. Um dia lava o cabelo, de repente já passa um produto, de repente já está deslizando ali uma escova ali, porque ela está olhando o cabeleireiro fazer, porque ela está acompanhando todo dia. Então ela já começa a ter aquele desempenho de pegar aquela escova, de ir ali e ir dando início. Então essa pessoa, nada de errado com isso, é um começo, todo mundo precisa, né, ter esse começo, e nada de errado com isso. Mas é que esta pessoa é a pessoa que, por exemplo, ela trabalha. É diferente de uma pessoa que se formou. É diferente de uma pessoa que buscou o conhecimento lá na raiz. Aquela pessoa que ela entende o que é um cabelo, ela entende o tipo de um cabelo, o grupo a aquele cabelo pertence, ela entende o que tem que pôr nesse cabelo para ter um resultado melhor, ela entende de produtos. Então, a diferença entre trabalhar e ter um profissionalismo, você saber a matéria-prima, né, da sua profissão, você entender. E qual que é a matéria-prima, né, de um escovista? É o cabelo. O que um escovista precisa entender? Quais são os elementos? Ele precisa entender de cosmetologia, precisa entender de técnicas de aplicação, ele precisa ter habilidade, ele precisa entender de cabelo, né? E aí muitas pessoas falam assim, é uma escovinha. É só uma escovinha. Não é só uma escovinha. O cabelo, ele precisa ser feito, além de muito carinho, muito conhecimento, ele precisa ficar lindo, maravilhoso, precisa ser uma entrega. E essa entrega só é conseguida quando a pessoa consegue entender realmente daquilo que ela se propôs fazer. Então, quando você vai entregar um cabelo, você não está entregando apenas beleza, você precisa entregar saúde. Há uma preocupação por trás daquela transformação que você vai fazer. Então, essa preocupação é com a beleza do cabelo. Um profissional, realmente, ele não se preocupa só com a escova qual ele está fazendo. Ele se preocupa com a saúde capilar. É muito importante você realizar um trabalho de entrega, de transformação, mas quando esse trabalho
quando ele é de uma forma geral, ele é feita de uma forma geral. E o que é essa forma geral? Essa forma geral é a sua competência, o seu conhecimento, é o valor justo, é o valor que você entrega, não é apenas o valor que você recebe. Você recebe uma troca financeira que você consegue enxergar e você consegue mensurar esse valor. Só que o valor o qual você entrega, você não consegue mensurar dentro da pessoa, né? Que é o encantamento dessa pessoa por aquela transformação a qual você entregou. E essa transformação, ela tem muita responsabilidade atrás dela. Essa responsabilidade, ela parte do conhecimento, né? Então, existe muita diferença entre escovar cabelo. Como eu disse antes, qualquer pessoa compra um secador, pega uma escova e desliza no cabelo, passa ali, mas isso realmente não é ser um profissional, isso é escovar um cabelo. Quando você escova com profissionalismo, o resultado é outro, a determinação é outro, o seu posicionamento no mercado é outro, tudo é outro, é um upgrade de quem escova cabelo. E quando se escova cabelo, há-se tanto profissionalismo nisso, quando escova, sabendo o que realmente está fazendo, há muito profissionalismo nisso. Como eu disse antes, e eu bato muito nessa tecla, quando eu descobri isso, que se você ser um profissional escovista, você tem a profissão de cabeleireiro à sua mão. Porque quem escova cabelo dentro de profissionalismo consegue fazer qualquer coisa em cabelo, consegue ter as portas abertas. Quem aprende a trabalhar com o cabelo, entender o cabelo, quem entende de cabelo, faz qualquer coisa em um cabelo. E esse conhecimento, ele é básico. Nós trabalhamos na base da profissão, que é justamente em cursos de cabeleireiros, né, que geralmente as escolas, as instituições oferecem um curso completo de cabelo. Tanto é que o módulo de escovista está no primeiro módulo. Por quê? Porque as instituições entendem isso, que você tem que aprender a dominar o cabelo, a conhecer o cabelo, para depois você partir para colorimetria, para descoloração, para transformação de haste dentro de relaxamento, de progressiva. Existem muitas pessoas que compram um produto no mercado, aplicam no cabelo, porque sabe que é progressiva, você vai passar ela, você vai deixar um tempo, você vai escovar esse cabelo, depois você vai pranchar, e a pessoa, ela se posiciona como um profissional. Mas essa pessoa não é um profissional, ela não tem profissionalismo. Profissionalismo é a sua formação, é o seu entendimento naquilo que você se propôs a fazer, naquilo que você se determinou a fazer, é o seu conhecimento. O profissionalismo, ele leva a uma coisa assim que é muito importante, que é o seu nome, que é a sua marca. Então, se você trabalha com cabelo e você não tem uma formação, você não tem uma base estrutural, então você trabalha com cabelo, executa algumas técnicas, né? Trabalha na sorte. Uns trabalhos eles dão muito certo, outros trabalhos deixam muito a desejar, outros trabalhos você se recusa a fazer porque você sabe que não está preparado para aquilo. Outros trabalhos, tiro, sai pela culatra, as perguntas estão na sua cabeça, as respostas, elas não são encontradas. Então, aí se dá a determinação de quem trabalha com o cabelo, de quem é um aplicador de produto, de quem está iniciando e talvez iniciando de uma forma incorreta. Nada de errado com isso também. Muitas pessoas, né, como eu dei o exemplo da manicure, ela é manicure e tá ali para ajuda, hora ou outra, um cabeleireiro, e de repente aquilo dá uma ênfase e ela quer se aprofundar ali naquilo que ela tá fazendo, e ela fica ali pelo salão, aprendendo com cabeleireiros, aprendendo na técnica ali,
né? Mas ela não tem uma base estrutural que vá garantir o trabalho dela fora desse ambiente. Porque ali naquele ambiente ela tem um respaldo de pessoas que tem o conhecimento, que é profissional, que tem profissionalismo. Se ela sai desse local e ela resolve dar esse segmento por conta própria, então essa pessoa ela vai ter muitos problemas, porque em muitas situações ela não vai encontrar a resposta, em muitas situações ela vai dar o tiro no pé, em outras situações ela vai sair muito bem, é um jogo de sorte, ela vai sair muito bem, vai ficar feliz, realizado. Em outras situações essa pessoa vai se frustrar bastante com o resultado e vai ficar sem entender nada. E é por isso que eu venho falar sobre profissionalismo. Se você quer ser uma pessoa, trabalhar com cabelos, entrar para essa área da beleza, é necessário ter assim essa consciência de que precisa se ter uma base estrutural de conhecimento. Hoje em dia é muitos salões, hoje em dia são muitas pessoas, hoje em dia está muito difícil se posicionar no mercado. Por quê? Porque é muita gente trabalhando com isso, muita gente, e porque tem muitas pessoas que justamente isso, acha que compra um produto lá na casa na casa de cosmético e aplica ali e tá tudo certo, e não é por aí. Então, hoje em dia só se mantém no mercado aquela pessoa que ela tem uma estrutura de conhecimento, a pessoa que ela se transformou em um profissional e ela tem profissionalismo. A pessoa ao qual ela teve a consciência de que, além de ter o conhecimento dentro da área, além dela exercer aquilo ali com conhecimento, com técnica, ela ainda precisa ter outros conhecimentos, como eu disse anteriormente, que hoje em dia profissionalismo ele se tornou abrangente. Você precisa saber se posicionar, como já dito aqui hoje, você precisa saber vender o seu trabalho, você precisa entender de precificação, você precisa entender de custo de mercadoria, saber colocar o valor de mercado para não ficar uma coisa muito fora, para você ter competitividade. Hoje em dia ter profissionalismo vai muito além de realmente apenas entender do que é a área que você escolheu para trabalhar. Então vai muito além, e é muito importante você ter essa consciência, mas uma coisa é básica e uma coisa é fundamental. Você pode não estar ainda preparado para um mercado de trabalho, você pode ainda não estar preparado, ter todo esse conhecimento sobre precificação, sobre administração de valores, sobre vender o seu trabalho, mas para se ser profissional na área de cabelo, você precisa incondicionalmente, você precisa conhecer a sua área, você precisa entender de cabelo, você precisa entender todos os elementos, aí você vai ter profissionalismo e aí você vai se manter no mercado, porque se você não tiver esse profissionalismo, se você é uma pessoa que se importa em aplicar produto, cobrar um valor, você vai estar sempre correndo atrás de cliente. Você vai estar sempre correndo atrás de dinheiro. Você vai estar sempre se perguntando o porquê que as coisas não acontecem na minha vida. O porquê que eu não me desenvolvo. O que acontece? E a resposta está justamente no profissionalismo. Em você se preocupar em atender essa área. Porque quando você entender que a base estrutural
é tudo para que você alavanque a sua carreira e através do seu conhecimento, da sua técnica de aplicação, da sua habilidade, né, de toda aquela competência, então as coisas vão começar a fluir, as pessoas vão começar a te procurar e aí então você deixa de correr atrás. Porque vai vir até você, porque as bocas vão falar, você vai ser indicado e as pessoas vão notar a diferença sua entre ser uma pessoa que trabalha com cabelo e ser uma pessoa que tem profissionalismo. É muito bom quando se tem o tal profissionalismo. É muito bom quando se teve essa consciência lá atrás e hoje você está dentro desse mercado, está posicionado e está então colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Porque quando você vai procurar ser um profissional, como dito antes, você precisa procurar uma formação. E não que você vai estudar, fazer um curso de cabeleireiro e vai parar por aí. Porque nunca deixamos de estudar. Nunca deixamos as técnicas de aplicação, as formas, os equipamentos, eles vão avançando. E à medida que eles vão avançando, você precisa estar acompanhando. Você precisa estar acompanhando, você precisa estar na ativa. E é muito bom quando você tem essa consciência, quando você determina isso, porque você plantou e com certeza você vai colher o fruto daquilo o qual você plantou. E profissionalismo é isso. Profissionalismo é você ter competência naquilo que você se propôs a fazer, é você ter habilidade, é você ter registrado dentro de você a sua formação e por isso mandar isso para o universo de uma forma que as pessoas elas vão retribuir aquilo para você. Ter profissionalismo é ter muita competência, ter muita responsabilidade e eu venho falando isso já tem acho que uns 2 anos por aí. Eu tô todas as terças-feiras fazendo lives técnicas sobre cabelo, falando especificadamente para escovista. Por quê? Porque é a base da profissão cabeleireiro. Eu falo para cabeleireiros, eu vivo uma vida de cabeleireiros. Tudo que eu falo tem a ver com o dia a dia que se acontece dentro de um salão. Eu trabalho todos os dias dentro de um salão, às vezes 10 horas, 12 horas por dia. Então eu consigo entender o que é necessário dentro de um campo, né, de trabalho da área da beleza, que é ser um cabeleireiro competente, que é ser um cabeleireiro que ele não se preocupa apenas com o financeiro e também ele não se preocupa apenas com a beleza, ele se preocupa com a saúde capilar, ele se preocupa com o encantamento, ele se preocupa com o posicionamento dele, ele se preocupa como ele vai se manter no mercado durante a sua trajetória. E ser profissional é isso, é ter competência nisso e é alcançar o profissionalismo que vai além de ter o conhecimento apenas na base da área qual você escolheu. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, espero que me acompanhe amanhã, que a minha live amanhã, uma live técnica, né, falando para escovista. Sempre faço às 19h57, tá? Às 19h57, todas as terça-feiras, só que amanhã tem um compromisso e a minha live vai ser então às 6h57 da manhã, uma live técnica, a qual eu espero você lá. Eu espero você lá para você entender tecnicamente sobre cabelo, onde eu vou estar dando bastante dicas. Nessa terça-feira preparei uma live só de dicas. Vou estar dando bastante dicas, principalmente para você que está aí no seu início de carreira. E se você não está no início de carreira e não teve a oportunidade de se atualizar, fica a dica. Me acompanhe lá também, você também é bem-vindo. E se você já é aquele expert em cabelos e principalmente em escova, seja bem-vindo também.
né? Porque nós vamos aí compartilhar conhecimento e com certeza você vai interagir muito e com certeza você vai poder me ajudar também nessa minha jornada de entregar conhecimento. Eu espero que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal, acione o sininho ali para quando houver um conteúdo novo lá no YouTube você seja notificado de que tem conteúdo novo. E eu te espero amanhã na minha live, às 6h57, uma live técnica de dica para escovista capilar.